Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do Professor Cleber Paixão. Você que me acompanha de longa data, continua nos ajudando para que possamos divulgar boa teologia, teologia que eu sempre digo aqui, saudável, que edifica o corpo de Cristo, edifica o corpo da igreja, que é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, a extensão dele no decorrer da história. Quem sabe até um dia eu ministro uma aula aqui no canal só sobre isso. Pois bem, e que isso seria tratado na eclesiologia. Pois bem, eu tenho alguns recados. Primeiro, se você gosta do conteúdo desse canal, você curte ele, compartilha, se inscreva no canal, deixa o sininho marcado para que novas notificações cheguem a novos vídeos. Deixe seu comentário positivo, compartilhe entre os amigos. E se quiser ajudar ele financeiramente, seja membro do canal, ajuda bastante, tá bom? E ainda você pode estudar teologia comigo, é só me chamar, meu WhatsApp vai estar na descrição desse vídeo. E aí você me chama, é liberado um curso de teologia para você. Pois bem, dito esses recados, segundo recado, dia 11, se eu não me engano, um sábado, começa o meu seminário Kleber Paixão. E aí vai ter um seminário muito bom, onde vai ser só com matérias bíblicas. E até um conteúdo até um pouco mais profundo. Eu quero, se você quiser participar, o valor está R$ 50 por mês durante 6 meses, tá? Quem está organizando isso é um irmão, né, da igreja. E ele colocou o link do formulário, vocês têm que preencher, ele entra em contato com vocês, tá bom? Então, dito isso de forma clara e objetiva, tem um outro recado. O que acontece? Eu não vou conseguir agora, fica com muita intensidade de divulgar aqui as questões de vários vídeos, né? Sabe, postando todo dia, um ou dois, três, tal. Porque a intensidade vai ter que dar uma diminuída. Não estou falando que eu vou parar, vai dar uma diminuída devido à minha situação, né? Estou com uma situação meio difícil, estou com alguns sintomas que é preocupante, então eu tenho que fazer exames. Eu vou ter que tem até um dia aí que eu vou ter que ser internado para fazer alguns exames. Outros eu tenho que passar no neuro. O que acontece, gente? Alguns sintomas. Minha mãe teve demência e eu tenho que zelar disso. Minha mãe teve demência, isso muitas vezes é hereditário, na maioria das vezes. Não é uma regra, mas na maioria das vezes é hereditário. E eu tenho alguns sintomas é meio preocupante. Eu tenho que fazer exames, ando esquecendo algumas coisas, ando, sabe? Então a gente precisa zelar disso. Então vou cuidar disso. Ahn, eu também tô com alguns sintomas no intestino, estou muito preocupado. Vai ter que fazer exames, eu vou ter que ser internado e fazer esses exames aí. Tá bom? Dito isso, orai por mim, né? Orai sempre por mim, por minha família, que a gente tá passando aqui por situações, um turbilhão de situações difíceis que abala a gente, né? Então eu tô passando por umas coisas aqui complicadas. Mas com muita oração, né? A gente vai chegar até onde Deus quer que a gente chegue, né? Não, é isso. Não dá um passo a mais nem a menos do que não for a vontade soberana do grande Deus Todo-Poderoso. Tá bom? E também porque o meu mestrado está muito corrido, está exigindo muito de mim. Eu preciso me dedicar ao mestrado, leitura, eu tenho que fazer apresentações. Amanhã eu vou ver se eu consigo, se dá tempo de fazer um resumo de um artigo para mandar para um congresso. Então tá muito corrido. Tá? Ora por nós e preciso de. Então eu não vou sempre estar postando. Porque eu preciso cuidar também do meu curso Teologia na Medida Certa para gravar as aulas e postar lá também. Né? O curso, eu vou ministrar aula entre hoje e amanhã, vou gravar a última aula, o último módulo que é Cristologia. Então vai ser muito bom. Então aí já vamos começar um novo módulo, que é o módulo da doutrina do Espírito Santo, pneumatologia. Tá bom? Então é isso, gente. Então a vida nossa tá uma coisa. Fora que eu dou aula no seminário na quinta-feira, né? Dou aula no seminário na quinta-feira. Eu tô tentando sair do sedentarismo. Meu filho tá fazendo um personal trainer de futebol dele, e eu achei por bem eu fazer também, né? Fazer também, então eu tô indo com meu filho segunda e sexta. A gente treina lá, né? Ele dá treinamento de futebol, treinamento. E aí você percebe o quanto que você tá totalmente enferrujado, você não, né? O sedentarismo ele é muito perigoso.
E é isso. Vou tentar depois retomar novamente a academia, que eu dei uma parada, pra cuidar da saúde, gente. Eu tenho que cuidar da saúde, porque como se eu não cuidar da minha saúde, como que eu vou cuidar da minha casa, né? Então, é isso. Então, mas de tempo em tempo eu faço um vídeo e lanço aqui no canal. Pode ficar tranquilo. Sempre vai ter um videozinho. Deus sempre dando graça, vai ter um videozinho, tá bom? E hoje é o Pergunte ao Teólogo. Um- um- uma possibilidade que muita gente gostou, né, e teve um retorno muito interessante. Tá bom? Então vou fazer mais um. De tempo em tempo também vou fazer o Pergunte ao Teólogo. Então tem muita pergunta que me mandaram. Eu colhi também em algumas redes sociais que fazem pra mim. Eu mando pra um grupo só de WhatsApp que eu criei. Coloco as perguntas lá. Mas uma me deram como urgência pra me responder. Ah, a primeira pergunta, deixa eu ver aqui. Só deixa eu conferir aqui, gente. Ah, isso mesmo. É isso mesmo. Então o que acontece? A pergunta é: o que você acha? Qual a sua opinião? Qual o seu parecer sobre essa ideia dos celulares proibidos dentro da igreja? É um assunto delicado e complicado. Vamos lá, eu vou dar minha opinião, não vou me esquivar, não vou subir em cima do muro. Eu não sou a favor, tá? Eu, eu, eu não sou a favor de proibição do celular no culto. Não sou a favor. Por vários motivos. Eu vou dar as razões, o porquê. Eu entendo que a igreja tem esse direito de proibir o celular. Por quê? Primeiro que parece que existe leis, eu estava dando uma investigada, tem leis que protegem o culto, né? Tem os artigos da Constituição, e alguns ali você pode enquadrar naquilo que você está interferindo no culto. Ou você tá, vamos supor, grava um vídeo, joga na internet e as pessoas fazem zombaria daquele culto. E não pode, tá? Aí você pode cair também na questão do discurso de ódio religioso, que é uma coisa complicada. E nós aqui da ciência da religião, a gente trabalha muito isso, tem que tomar muito cuidado com isso. Esse dia na igreja eu ia falar uma coisa, eu falei, gente, eu respeito as pessoas de religiões de matriz afro. Falei isso. Tinha duas pessoas de matriz africana no culto, no nosso culto da igreja, visitando. E se eu falasse alguma coisa, eu tinha ofendido a fé delas, a religião delas, e elas saírem ofendidas, quem sabe até processaria a igreja. E a culpa seria minha. Então eu zelei e graças a Deus me iluminou. Eu falei que eu era cientista da religião e que eu respeitava essas outras religiões, as outras religiões. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então hoje a gente não pode cair no discurso de ódio. Então tem muita coisa que acontece no culto que é complicado você ficar gravando, depois postar na internet pra zombar, aloprar e fazer outras coisas erradas. Dito isso, a gente tem que sempre entender o Citizenleben, o contexto, ou o Zeitgeist, o espírito da época, o momento. Em que mundo que vivemos hoje? Nada escapa da internet, pelo lado bom e pelo lado ruim também, tá? Nada escapa da internet. Ninguém vai se escapar da internet. Há muito tempo atrás, eu pensava assim: eu nunca vou cair eu via as pessoas sendo achincalhadas na internet, né? E eu falava: eu nunca vou cair num negócio desse. Eu não faço nada pra cair num lugar desse. Tal. Eu evitei o máximo, fui evitando, mas não teve jeito. Aí as pessoas me jogaram na internet. Aí você vai num programa que é super famoso, a sua cara aparece lá na internet. E aí vai ter gente que vai gostar, aí tem gente que vai odiar e vai fazer caricatura sua, vai zombar de você. Mas aí você é uma figura pública, você é uma pessoa pública. E as pessoas têm o direito de dar a opinião delas. Num país democrático tem esse direito, né? E infelizmente, você acaba caindo na malha da internet. A internet não vai perdoar muito. Esse é o mundo de loucura da internet. Então, gente, hoje em dia tudo é celular, hoje em dia tudo é rede social. As pessoas querem tirar fotos, as pessoas querem postar nas redes sociais dela, ou o culto como foi, o louvor, a orquestra, independente da igreja. E também já tem o culto online, ninguém foge da internet. Quando você proíbe celular dentro da igreja, você está dando algumas mensagens aí. Isso aí, ao meu ver, essa da ideia de proibição de celular é um tiro no pé, mais um tiro no pé. A gente anda um passo para frente e dá dois para trás. Não tem jeito. Eu sei o porquê, porque lá na igreja que frequentamos,
na cúpula, tem uma ala mais que tem uma mente aberta, mas tem uma ala muito retrógrada que fica lutando, um brigando com o outro lá, para manter um status quo ou uma situação antiga. Não, você não consegue voltar mais para passar. Gente, não vai voltar. As coisas não voltarão ao normal. As coisas não voltarão como eram na década de 80 e de 90. As coisas não voltarão. Esses dias mesmo fui num culto, Busca dos Dons. Não é a mesma coisa, gente. Não é. Tá? Salvo alguns bons pregadores, você vê o pregador pregando, aí é um culto diferente. Mas não é a mesma coisa, gente, dos anos 90. Você vai num culto, as pessoas estão conversando, dialogando, tirando foto, trocando ideia, conversando. Eu sou da uma época que nós entrávamos no culto, a igreja estava lotada, o corredor estava lotado, estava todo mundo dando glória. Alguns já ali orando, outros lendo a Bíblia, outros dando glória a Deus, esperando o culto começar. Você acha que isso vai voltar um dia? Não vai. Infelizmente não vai. Então as gerações vêm e as coisas vão mudando, gente. O tempo muda. Então exigir proibição de celular, isso funcionaria nos anos 90, aí um pouco aí da década de 2000 aí, né? No momento de hoje, você proibir celular, você está dando uns 10 passos para trás. Você está sendo retrógrado, você está sendo tacanho, você está sendo antiquado. Você está dizendo que você é muito antiquado. E isso não serve. Muita gente, vou dar um exemplo. Um dia eu tenho um vídeo, e tava lá aquele culto bem avivado, pentecostal da congregação. Aí no comentário a pessoa escreveu assim: nossa, eu nem sabia que na congregação tinha um culto assim. Eu quero saber onde é essa igreja. A outro teve a orquestra. Eu já vi um outro vídeo, tava tendo orquestra. Aí a pessoa escreveu assim: nossa, que orquestra linda, eu nem sabia que existia essa igreja. Eu preciso ir lá nessa igreja. Ou seja, sabe que tem pessoa que nem conhece a congregação cristã no Brasil. Tem gente que não conhece, porque a gente não tá na mídia, a gente não tá na TV. Então as redes sociais ajudam a divulgar a igreja que você frequenta. Entendeu, mano? Eu vou dar um exemplo. Eu apareci na internet esse dia num culto, pregando. E tem fotos minhas em cima do púlpito. Um monte de gente falou: que igreja que você vai? Eu quero ir lá. Amigos meus, eu quero ir lá. Amigos, até amigos padres, eu quero ir lá na sua igreja, eu ouvi você pregando, eu quero ir lá. Tem assembleano falando que queria estar nesse culto que eu estava lá atendendo. Então, sabe? E olha que eu não tenho ministério. E olha que eu não tenho ministério. Então, o celular, eu sei que existe a parte negativa. Porque o medo é, eu vou pregar, alguém vai gravar a pregação e vai zombar de mim na internet. Vai por mim. Ainda vai ter isso. Tá? Isso não vai acabar. Ainda vai estar alguém gravando você e vai divulgar na internet. Quando vê que você é um pregador que gosta porque tem pregador que gosta de briga, né? Tem pregador que gosta. Quanto mais xingam ele, mais ele quer arranjar treta. Ele gosta do confrontamento. Tem pessoas que psicologicamente ele gosta do confronto. Ele para viver, ele precisa de confrontar as pessoas. E tem muito isso no ministério, que devia parar. Sabe, ficar provocando a internet. Gente, quanto mais você provoca a internet, mais a internet te detona. Então, qual é o conselho que eu dou? Evite, não brigue, não fale. Falou mal da tua pregação? Melhore a tua pregação. No meu caso, eu faria. Se alguém zombasse da minha pregação, falasse assim: a sua pregação é ruim. Eu falo: então peço desculpa. Se você achou que era ruim, eu vou melhorar a minha pregação. Por isso que quando Deus coloca uma palavra no meu coração para me pregar, eu digo para você, eu fico pelo menos ali uma semana fazendo exegese do texto. As informações eu sei da onde exatamente eu tirei. No grego, ali no original, olhando no contexto, os bons comentaristas, os bons exegetas. Pesquisei. E aí, como sou um pregador pentecostal, eu acredito na ação do Espírito Santo, eu acredito na fala de Deus. Deus fala na igreja. Então, assim, aí a pregação foi horrível. Então, eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Você tá entendendo? Então, e aí também, muitas vezes você melhorou, e as pessoas ainda acham que é ruim, aí já não é mais você, né? Aí é mais as pessoas que são chatas mesmo. Porque tem pessoa que quer comparar você a outros pregadores. Não, você é você. Você não vai mudar a personalidade sua por causa do outro. O Hernandes prega assim. Então, ele prega assim, é a característica dele. E você prega assado. Dito isso, o medo mesmo do celular é com medo da gravação, da pregação, que você fala alguma bobeira e heresia. Qual a dica que eu te dou? Estude. Se você estudar, você não fala heresia. Se você explicar o texto dentro do seu contexto, você não vai falar bobeira em cima do púlpito.
E mesmo se gravarem, vão ver que você não tá falando bobeira. É só explicar o texto dentro do seu contexto. E hoje, gente, na internet tem um monte de ferramentas para você fazer uma exegese simples do texto. Simples. Básica, exegese básica do texto. Tá bom? Então, e a exegese é o quê, professor? Extrair o sentido do texto. Hoje tem ferramentas que te ajudam a fazer isso. Antigamente não, era na unha, como diziam os antigos. Era olhando o livro ali, fazendo. Tradu... Sabia que há 15, 20 anos atrás, um exegeta, um bom exegeta, ele lia o original no grego e ele mesmo fazia a tradução dele. Ele mesmo fazia a tradução dele. Eu lembro quando eu fiz faculdade, meu professor pediu pra gente fazer uma tradução nossa. Só que a gente já tinha ajuda já um pouco do computador, né? Já tinha ajuda do computador. Agora fica imaginando alguém dando esse trabalho há 30 anos atrás numa faculdade de teologia. A pessoa própria fazer a tradução dele, olhando o original no grego ali e traduzindo. Aí você tem que ser muito bom. Então, gente, hoje tem ferramentas, dá para fazer coisas simples. Uma exegese básica, simples e ortodoxa do texto bíblico. E expõe para a igreja. Ensina a igreja. Então você não vai passar vergonha, você não vai ser humilhado, ninguém vai te zombar de você. Agora, se tirar o prazer da mocidade, tirar uma foto, tirar o prazer da mocidade, ou dos jovens, ou dos irmãos, vai numa igreja. Eu mesmo gosto de ir numa igreja diferente, eu gosto de tirar foto com os irmãos, ver os amigos, gente de grupo de WhatsApp. Esse dia eu conheci, teve 2 cultos que eu vi, irmãos que eu só conhecia ele no grupo do WhatsApp. Eu não conhecia ele pessoalmente. Então tem que tirar uma foto, se alegrar, vai tirar esse prazer nosso? Complicado. Mas enquanto o culto tá rolando, eu tenho uma notícia para dar para as pessoas. Existem algumas leis que podem, e tem até um trâmite na Câmara Municipal, não lembro se é municipal ou estadual, que ainda tem até para dar mais essa ênfase, porque as pessoas estão zombando muito dos cultos religiosos a partir da internet. Então, a proibição do celular tem alguns respaldos de algumas leis, tá? Eu não vou lembrar aqui mesmo, porque eu não sou advogado, mas tem leis. Pode pesquisar, tem leis que possam garantir, dar respaldo para você proibir o celular. Mas é tudo aquilo que é legal, nem sempre é moral. Muitas das vezes é legal, mas é imoral. Entendeu? Ou amoral. Não tem moralidade. Então, assim, é, é legal, em certa medida é, mas é imoral, é anacrônico, você está sendo retrógrado, você está sendo pedante. E aí, meu, é complicado. Aí as pessoas vão te achincalhar na igreja, vão xingar, falar que vocês são uma igreja. Porque isso é uma característica. Você se esconder entre você mesmo, não deixar ninguém saber o que você anda fazendo, isso é próprio de seitas. Aliás, eu diria, as maiores seitas que surgiram nos Estados Unidos, pesquisa, pode pesquisar. Se você acha que eu estou falando alguma mentira. As maiores seitas que surgiram nos Estados Unidos, o termo seita na sua acepção mesmo, da palavra técnica mesmo, não usado desse jeito doido que tem aí na internet. Mas o sentido seita que surgiu nos Estados Unidos, essas denominações religiosas, esses líderes religiosos, todos eles proibiram o acesso ao mundo exterior. Eles eram fechados neles mesmos. Entendeu? Eles eram fechados neles mesmos. Eles se fechavam. Isso é uma das características de uma seita. Você se fechar no seu mundinho ali e ficar entre vocês. Ou seja, até proibido o celular, proibido câmera, ninguém filma. Isso é medo de mostrar o que acontece lá do outro lado do que está acontecendo no culto. É complicado isso. Eu não vejo com bons olhos, tá? Ainda que tenha algumas leis que possam proteger essa decisão, e eu vou respeitar por causa da lei, né? Agora, se um dia eu pregar, eu vou pedir para alguém gravar eu pregar, porque é uma proteção minha. Mas se é eu que estou no culto e eu não estou pregando, eu não vou gravar nada, não vou filmar nada. A pessoa quer desse jeito, fazer o quê? Porque assim, porque eu não quero arranjar briga, né? Eu tô lá no culto, tô lá mexendo no celular, o irmão vem falar comigo, o porteiro vem falar comigo, meu irmão, tira o celular da mão. Se ele falar isso, eu falo, meu irmão, clama muito a Deus aí, meu irmão, porque se você encontrar eu sem comunhão, fala, não, irmão, clama a Deus, nem entre em confusão comigo. Então, pra não arranjar briga no culto, eu vou obedecer, né? Porque
Eu ainda tenho umas características aqui horríveis do antigo Adão. Então, eu evito, eu tenho que ter prudência, né? Senão as pessoas falam que você é doido e tudo mais. Aí eu vou obedecer nesse sentido. Mas eu não acho moral, tá? Não acho moralmente correto proibir o celular. Não vejo isso com bons olhos. Não vejo. Minha opinião. Tô falando eu, Kleber Paixão. Eu não vejo isso com bons olhos. A proibição do celular. Não vejo. Deixar isso claro, que eu não vejo isso com bons olhos. É mais um passo, uns 10 passos para trás que nós estamos dando e sendo retrógrados, tá? Então, e isso, se alguém perguntar para mim, isso é uma característica de seita? Eu diria para você que sim. Eu tenho que ser sincero, gente. É uma característica de seita. Se fechar nela mesma, se esconder nela mesma, no mundinho dela ali e não mostrar nada do que tá acontecendo no culto para ninguém, é uma característica de seita, sabe? Mas, assim, depois que acabou o culto, eu vou tirar minhas fotos. O culto público, ele só vale quando ele tem o início e o seu final. Aí ali é culto público. Acabou o culto público, encerrou o culto. Não tem mais nada acontecendo do culto, eu tiro foto, vou tirar foto. Ou eu vou tirar foto lá fora, fazer o quê? É complicado, porque eu fico imaginando, você tá lá com o celular na mão, vem um porteiro, vem alguém lá querendo brigar com você, xingar você. Ah, você tá com o celular na mão. Ou algum irmão mesmo de banco, você tá com o celular na mão, você não viu que o ministério proibiu. Isso é uma confusão que vai dar isso dentro da igreja, meu. Você vai dar uma confusão quando alguém estiver gravando. Vamos supor, minha esposa tem que gravar. Sabe por que ela tem que gravar a pregação? Porque ela tem deficiência auditiva. E ela tem que gravar para depois ouvir quando chega em casa a palavra, porque ela não escuta direito, ela é oralizada, mas tem uma perca muito grave. Então ela tem que gravar. Entendeu? Se ela estiver gravando, uma irmã lá do lado dela, você não pode fazer isso, porque isso aqui é do diabo, porque tem a placa ali. Tá, aí fazer isso vai tomar um processo, porque fazer isso contra um deficiente vai tomar um processo nas costas. Sabe, isso aí não vai dar. Eu não vejo isso com bons olhos, gente. É uma decisão retrógrada, não vejo isso com bons olhos, sabe? Mas é decisões que tem lá. Líderes religiosos são assim. Eles têm o poder na mão e eles podem fazer o que eles quiserem. Você acha que eu, mero reles mortal, que tá com o pé na cova, vou interferir em alguma coisa lá? Nunca. Nunca. Quem é o Kleber na fila do pão? Mas a minha opinião eu posso dar, né? É assim, vou obedecer. Eu mesmo vou obedecer. Eu não vou gravar mais nada, mas acabou o culto, posso tirar minha fotinha ali, tal, tal. Mas não gravo mais nada. Eu gostava de gravar a orquestra, né? O último hino na orquestra. Eu gostava. Agora inventaram isso que é proibido celular. Eu não vou querer confusão com ninguém. Eu sou um tipo de pessoa que eu tô evitando confusão. Eu sou, gente, tá no pé na cova, tá nas últimas, e ainda querer brigar com os outros. Quer dizer, você vai embora desse mundo brigando com os outros. Eu não quero. Eu quero paz com todo mundo. Não quero briga com ninguém. Igual eu falei hoje com o irmão. Irmão, não sei o quê. Não sei o quê. Eu falei, irmão, se pedir perdão pra mim, tá perdoado. E se precisar de que eu peça perdão, eu também peço. Não tem problema nenhum. Eu não quero sair desse mundo brigado com ninguém. Pelo amor de Deus, gente. Dito isso, eu acredito que respondi, tá? Respondi, então tá tudo certo. Eu acho que vai ficar certinho, né? Vai estar uma resposta boa. Não sou a favor da proibição do celular. Eu gostaria que deixasse do mesmo jeito. Ah, Kleber, mas podem pegar a pregação e zombar na internet. Então, melhore sua pregação. Né? Porque se você melhorar a sua pregação, você vai saber que quando o áudio chegar na internet, as pessoas vão elogiar você. Falam, nossa, esse pregador é cristocêntrico, esse pregador é crente, esse pregador é bom. Entendeu? Expõe melhor o texto você, e aí você vai ver os bons resultados, frutos do teu trabalho. Tá bom? Então eu não vejo com bons olhos, é uma decisão. E é uma decisão que ainda dá para evitar, ainda gastaria muito dinheiro. Porque ainda vai ter gente gravando, gente. Alguém vai gravar dentro de um parâmetro, ainda que tenha algumas leis que te protejam, nada impede a pessoa de gravar ali. Se a gente for levar a sério, sabe? Nada impede. Então, vai ter gente que vai gravar, tem gente que vai filmar. Sinto muito dizer, mas vai causar muita confusão isso aí. Ainda vai... Se voltasse atrás, evitava até de gastar dinheiro. Pra mandar fazer essas placas pro Brasil inteiro, vai gastar mó grana, meu. Pra que gastar dinheiro com placa? Mostrando, proibindo celular. Sei lá, tá igual aquela música, aquele samba antigo, né? Sorria que eu estou te filmando, sorria que o coração tá gravando o seu nome aqui dentro de mim. Tá igualzinho o samba. Tá com medo, sorri, irmão, tá gravando, deixa gravar. Deixa mostrar,
sabe, a liturgia, todas as igrejas fazem isso. Hoje mesmo eu vi no Instagram pelo menos 5 igrejas diferentes e os cultos dela sendo postados, gente, pô, eu vi o Igor Miguel, as pessoas tiraram foto dele no púlpito, fizeram um vídeo dele pregando e postaram na rede social. Qual o problema disso? Não vejo problema nenhum. Entendeu? Ah, Kleber, mas vão falar que você é chato, que ninguém gosta de você, meu. Isso é normal, gente. Ele não vai agradar a todos. O mundo é assim, ele funciona assim. A gente não vai agradar a todos. Vai ter pessoas que não vai gostar da gente. Normal, segue-se o jogo, a vida é essa. Ninguém agrada todo mundo. Jesus não agradou todo mundo. Jesus fazendo milagre, expulsando demônios, ressuscitando morto. Tinha gente que não gostava dele. Tanto é que Jesus fala assim: vocês estão me querendo me perseguir? Vocês querem me agredir? Por qual dos milagres que eu fiz que vocês vão me agredir? Jesus, aí os caras pensam, não é por causa dos milagres que nós vamos agredir você, é porque você se faz como o próprio Deus. Então, assim, sabe, o camarada tá fazendo cura, milagres e sinais. Ou como aquele texto bíblico, né? Veio João Batista não comendo e não bebendo. Falaram, você tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, é beberrão, comilão, amigo dos publicanos e pecadores. Traduzindo, meu irmão, você não vai agradar gregos e troianos. Você não vai agradar. Ninguém 100% vai gostar de você. Alguém vai te achar arrogante, alguém vai te achar ser soberbo, prepotente, chato, pedante. Vai achar que você é nervoso, vai achar que você é bonzinho, vai achar que você é legal. Outros vão achar que você é da hora. Outros vão achar que você, sabe? Uns vão achar que você é muito feio, você é muito bonito, você é narigudo. Varia o gosto, gente. E isso é internet. Porque a internet dá poder para as pessoas falarem. Então cada um fala o que quer. E aí quem tem boca fala o que quer. É um ditado que fala até no mundo jurídico. Quem tem boca fala o que quer. A pessoa tem boca, ele vai falar o que ele quiser. E é um direito que ele tem. Eu não vou impedir de maneira nenhuma. Então eu acho que a coração tem que conviver com isso. Proibir celular não vai levar nada a ninguém. E não vai resultar, não vai ter resultado de evangelização nem nada. Mas bora lá. Próxima pergunta. A pessoa escreveu assim para mim: se o irmão me permitir sugerir um tema para o quadro, pergunte ao teólogo. Aí ele fala: ó, o irmão poderia explicar biblicamente por que é errado a gente orar a Deus cobrando o nosso crédito no céu? Vejo os irmãos dizendo nos testemunhos que oraram a Deus e pediram uma obra questionando Deus sobre o crédito no céu. O Senhor me incomodou recentemente. O Senhor, ele fala Deus, né? O Senhor me incomodou recentemente a abordar esse tema. E fiz um carrossel. Carrossel é aqueles que eles fazem no Instagram, explicando que tudo que alcançamos de Deus é por misericórdia. Mas seria legal ver um vídeo de alguém tão qualificado quanto o irmão para dar mais respaldo bíblico. Vejo que ainda é um erro que muitos cometem até por inocência. Deus abençoe. Ó, a questão de ser qualificado, Deus abençoe pela consideração. Ah, E outra coisa, você falou uma coisa muito importante. Muitas pessoas fazem por inocência. Eles não sabem. Ninguém ensinou eles, então não fazem. Então, a Bíblia mostra que é sempre um ato gratuito de Deus. O ato de Deus se revelar ao longo da história sempre foi um ato de graça. E esse ato de graça tem uma intenção também. Deus sempre se mostrou, se revelou e se agraciou de alguém para querer salvar. Deus tem um intento sempre de salvar. Por isso nós chamamos de atos salvíficos de Deus. Então toda a ação que Deus faz no indivíduo ou na grande comunidade, Israel ou a igreja, são ações salvíficas de Deus. Se são ações salvíficas de Deus, você não tem crédito, porque a ação é de Deus, o crédito não é seu, o crédito é de Deus. Então a Bíblia aponta para isso, em várias passagens, a Bíblia aponta para isso. Até a salvação, Paulo vai falar lá em Efésios, pela graça sois salvos, pela graça que você é salvo, não é mérito seu. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí fala, não vem das obras, não vem das obras, para que você não se glorie, porque somos feitura sua. Essa palavra feitura sua quer dizer imagem, quer dizer uma escultura. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo Jesus fomos criados novamente para as boas obras. Ou seja, nós fomos feitos para praticar boas obras. Aí ele fala, as quais Deus de antemão, ou seja, antes de você fazer ele de antemão, preparou para que praticássemos. Ou seja, até a boa obra que você pratica foi Deus que preparou para você praticar.
É isso. Então você não tem mérito. Senhor, faz uma obra porque eu tenho crédito aí no céu. Eu não tenho crédito nenhum, gente. O único que tem crédito, que fez uma boa obra, que tem crédito no céu, é o Cristo, né? O sangue derramado nele na cruz do Calvário. É um crédito. Ele tem tanto crédito no céu que agora os salvos, os eleitos, igual esse dia o Licurgo errou, né? Falou assim: ah, porque pecador não pode ver Deus, não pode receber o Espírito Santo. Ele não entendeu que nós ainda continuamos pecadores, mesmo depois do Evangelho, porque nós somos agora pecadores justificados, tornados justos, entendeu? Mas o corpo ainda é um corpo pecador, mas o pecado já não tem mais a força. Ele não escraviza mais você. Então, quando você morrer, você deixa de pecar, o corpo se desfaz. Quando a trombeta soa, você recebe um novo corpo. E esse novo corpo você não peca mais. Então, nós somos, agora ainda, depois do Evangelho, somos pecadores ainda, mas somos justificados. E temos o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade, nos santificar, mortificar o pecado no nosso corpo. Agora nós temos a ação da graça de Deus em nós. Então, dito isso, que nós temos a ação da graça de Deus em nós, ah, podemos dizer que o Espírito Santo faz essa morada em nós e nós somos criados novamente. Para quê? Para as boas obras. A tua nova natureza necessariamente vai praticar boas obras. Só que essas obras que você vai praticar foi o próprio Deus que preparou, então você não tem crédito. Cristo tem o crédito. E toda vez agora que o fiel está diante de Deus, o Pai vê a imagem do Filho dele na pessoa. Né? Deus vê a imagem do Filho. Sabe, quando o anjo passou e viu os umbrais da porta com o sangue do cordeiro, simbolicamente transmitido, aqui tem a marca de alguém que tem uma aliança comigo. Por isso que o vingador não passava e matava o primogênito. A mesma coisa, gente, quando o pai, Deus, os pecadores que estão no mundo e não se arrependem, eles são filhos da ira, estão debaixo da ira de Deus. Por que a ira de Deus agora não se volta contra nós, os que cremos em Cristo Jesus? Porque agora ele vê nós, vê o Filho de Deus em nós. Porque o Espírito Santo está construindo essa imagem nova em nós. Nós temos já o Espírito Santo, nós temos a marca, que é o selo, né, que é o Espírito Santo no nosso coração. Nós fomos nova criatura, temos uma nova natureza que agora adora a Deus, que ama a Deus, que teme a Deus. A lei de Deus está inscrita no nosso coração no poder do Espírito Santo. Entendeu? Agora conseguimos, no poder do Espírito Santo, obedecer a palavra de Deus, por graça de Deus. Então, o Pai, a ira de Deus não será derramada sobre nós. Gente, por isso que fala que Jesus é a propiciação dos nossos pecados, né? Ele é a propiciação. Ele purifica e ele aplaca a ira de Deus sobre nós. Deus não se ira sobre nós, nós não somos mais filhos da ira, como diz Paulo, né? Filhos da ira. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Então, dito isso, meu irmão, ninguém tem crédito no céu. Tudo que você faz é por graça de Deus. Hoje o cabeleireiro perguntou para mim, Kleber, essas pessoas que fazem um monte de coisa errada e ainda tá dentro da igreja, quem sabe, eles podem ir pro céu? Eu falo, ó, se for, vai ser por graça. Porque se for pesar a obra, eu falei para ele, não vai você nem eu. Entendeu? Se for por graça, muita gente vai herdar por graça. Por graça. Fora disso, irmão, porque eu vejo cada coisa que acontece até no nosso meio que são absurdos, gente. Sabe? Mas tudo bem. A pessoa vai pro céu, Deus leva. É por graça, gente. Por graça. Porque enquanto viveu aqui no mundo, ainda não dava indícios de convertido. Só se no último momento ele se arrependeu e a graça de Deus o alcançou. Fora disso, gente, tem gente que vive nesse mundo, tá dentro da igreja e tem um coração ruim, um coração maldoso, um coração maligno. Que eu não falo, essa pessoa não é crente, pelo amor de Deus. Não é. Ele vê a pessoa, o irmão dele caindo, sendo derrubado e ele tem prazer naquilo. Mas que dá prazer nele ver o mal do outro. É uma psicopatia pecaminosa. Ele tem prazer no mal do outro, do irmão dele na fé. Então, essa pessoa, se um dia ele foi pro céu, ele foi por graça, porque no último momento ele se arrependeu. Porque não tem como, gente. Não dá. Não dá pra aceitar que a pessoa passou a vida inteira parecendo um demônio e no final da vida dele ele vai pro céu. Não dá. Sinceridade, tem que ter arrependimento. Tem que ter, gente. A gente tem que. Eu sempre falo, arrependimento é todo dia. Todo santo dia, sabe?
e tentar viver uma vida melhor em Cristo Jesus, uma vida na presença dele, com graça, com misericórdia, com perdão, perdoando e sendo perdoado. Aceitar o perdão, porque tem gente que não aceita perdão. Você pede perdão para ela, em nome de Jesus me perdoa. A pessoa não aceita o perdão. A pessoa não se deixa ser perdoada e o perdão alcançar o coração dela. É complicado, gente. Eu não quero ter essa dificuldade. Se alguém pede perdão para mim, eu vou estar perdoado agora, meu irmão. E se eu precisar pedir perdão pra pessoa, é só a pessoa falar, Cleber, você me ofendeu. Eu te peço perdão em nome de Jesus. Eu peço. E se quiser, igual eu falei aqui no meu canal, eu peço perdão de joelho na presença da pessoa. Me ajoelho na presença da pessoa, me perdoe em nome de Jesus. Eu não queria fazer o mal pra você, nenhum mal. É isso. Não, gente, o que adianta frequentar a igreja, tá todo dia, tal, eu tô aqui no canal falando de Deus, falando de Jesus, falando da graça, e sendo o mal em pessoa é complicado, né? É complicado, tá bom? Então eu acredito que eu já respondi. As perguntas, gente, eu não demoro, eu não fico fazendo respostas rápidas, eu acho que tem coisas que tem que pensar junto, tá? Por isso que minhas respostas são demoradas. Vamos lá, mais um. A pessoa falou assim, professor, como tratar a questão do ancião tal dizer que a graça é um favor imerecido? É uma palavra tola. Porque esse homem nunca se arrependeu em público e ainda está no ministério? Porque a CB tolera esses hereges no público. Então, vamos lá. Dele se arrepender alguma coisa, seja uma coisa dele com Deus, né? Não sei o que passa no coração dele. Não sei se ele acha que ele errou, mas ele não devia ter falado que a graça é uma palavra tola. Eu já fiz no meu canal aqui um vídeo sobre isso. Não, a graça não é uma palavra tola. A graça é um termo técnico da teologia e termo técnico da própria Bíblia. Tá na Bíblia o termo graça, ela não é tola. Graça é graça, é Deus graça é a manifestação do coração amoroso de Deus. Deus quis te perdoar. Não tinha nada que fazesse Deus te perdoar. Nada externo pode pressionar Deus a te perdoar. Ele te perdoou porque ele quis te perdoar. Quando ele enviou o filho dele na terra, ele quis. Não tinha nada obrigando. Um dia o irmão falou assim, não, necessariamente Jesus tinha que vir para o mundo. Não. De Cristo estiver aqui foi um ato gratuito de Deus. Porque o Deus que nós servimos é um Deus livre. Por isso que ele nos convida à liberdade. Deus é o Deus da liberdade porque ele é um Deus livre. Foi isso que, aliás, eu preguei esse dia num culto lá em Carapicuíba. O Deus da liberdade. Deus chama a gente para a liberdade e nos liberta também, porque ele é um Deus livre. Exatamente isso. Então, sinceridade, meus irmãos, eu não sei. Graça não é uma palavra tola, tá? E aí, se a questão dele se arrepender ou não, é uma coisa entre ele e Deus. Se eu falasse uma bobeira dessa e percebesse o equívoco que eu cometi, a baboseira que eu falei, eu ia pedir perdão. Eu faria isso, né? Não, a graça não é uma palavra tola, gente. É a palavra da Bíblia que está na Sagrada Escritura, né? Tá na Sagrada Escritura. Se a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia fala, né? Pela graça sois salvos. Ou se eu sou salvo pela graça, ela não pode ser uma palavra tola. Né? Não pode. E mesmo a ideia, o conceito, tem gente que fala assim, mas favor imerecido é muito resumido. Não, é exatamente. É um favor que nasce do coração de Deus para te salvar. Você merece? Não. Então é imerecido. Então, favor imerecido. Graça, favor imerecido. Tá correto. Não pode mudar nada nisso. Tá totalmente correto e bíblico. Tá bom? É isso aí. Vamos mais um. Como se batizar entendendo o evangelho se a CCB não ensina o evangelho para ninguém? Então, esse negócio de não ensina o evangelho para ninguém é complicado, porque a pessoa generaliza, e toda generalização, para mim, eu acho ela muito meio tosca, sabe? Generaliza de forma muito equivocada. Como assim no evangelho? Como que você pode generalizar? Tem muita gente pregador aí que prega o evangelho, entendeu? É que na congregação não tem um ensino oficial, uma confissão de fé, não tem um catecismo, não tem uma escola dominical, entendeu? Não tem um culto de ensino, igual a Assembleia tem. Não tem. Ok, mas que muitos pregadores pregam o evangelho. Eu conheço vários meus amigos meus evangelistas que vão pregar o evangelho em presídios, em hospitais. E diria pra você, prega muito mais que eu. Prega muito mais que eu. Eu acho que eu no hospital não saberia falar. E ele fala, vai lá e fala de Jesus pros enfermos. Tem pessoa que vai no presídio e vai falar com os traficantes lá de Jesus.
Oh, ele é evangelista, ele tá pregando, ele é da coração e ele tá pregando o evangelho. Aí você vai nos cultos dos presídios, tá lotado de presidiário lá no culto. Então tem pregação sim, sabe? É que a pessoa confunde também pregação com teologia reformada. Ele não prega o evangelho, não. Você tá falando de teologia reformada. Se for teologia reformada, realmente ela não tá falando. Agora, o evangelho tá pregando sim. As pessoas estão confundindo teologia com evangelho. Evangelho é a boa nova de Jesus. Teologia é a reflexão que você faz dessa boa nova. Quando você pensa sobre essa boa nova, você está fazendo teologia. Agora, a boa nova é boa nova. É o evangelho de Jesus. Tá bom? Então a gente não pode generalizar, né? Simples. Agora, eu entendo quando a pessoa fala, porque não tem um documento oficial, não tem uma confissão de fé, não tem uma catequese, não tem um discipulado. Aí, beleza, eu concordo com você. Essas coisas oficiais não tem. Deveria ter? Deveria. Tá bom? Dito isso, eu acho que eu respondi. Mais um. No seu ponto de vista, professor, é claro que a sua opinião não é só questão de opinião, tá, gente? Toma muito cuidado. É claro que a sua opinião é parecer técnico. Teólogo dá parecer técnico, não dá opinião. Opinião, cada um tem a sua. Parecer técnico tem fundamentação bibliográfica, de teologia, de exegese, de livros técnicos, acadêmicos. Então, quando um teólogo dá um parecer, ele dá um parecer a partir daquilo que ele estudou. Não quer dizer que ele tem uma verdade absoluta, mas ele dá um parecer técnico. Você pode até discordar, mas é um parecer técnico. Então não é mera opinião. Mera opinião, você tá na subjetividade. E aí? Vai lá no bar da esquina. E aí, bêbado? Fala aí a sua opinião. Não é isso. Então a gente não pode reduzir a questão da opinião. Você sabe que não pode exercer carga na CC, cargo, acho que a pessoa escreveu errado. Exercer cargo na CCB. Ele falou carga, mas é cargo, acho que ele quis dizer. Se não batizar no batismo da CCB. Então, isso é uma regra deles lá, da liderança deles. Eu já disse aqui no meu canal que eu discordo. A pessoa que veio de outra denominação batizada, mas o batismo dele é trinitário, e ele tem bom testemunho, ele é casado, tem filho, bom testemunho, é luz do mundo, sal da terra, sabe? Homem que paga suas dívidas, não tem nada que o desabone, tem uma vida ilibada, eu não vejo problema nenhum de ele estar no ministério. Não vejo problema nenhum, tá bom? Não vejo problema nenhum, tá bom? Dito isso, a outra pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui. Eu tô cada dia mais cego. Deixa eu ver se eu consigo pular para a próxima aqui. Não pode visitar outra denominação. Você pode ir escondido, mas se o ministério souber, vai azedar o caldo. Não necessariamente. As coisas mudaram hoje em dia, gente. Não é assim também. Não tem ninguém armado investigando a sua vida. Esse dia mesmo eu fui na Assembleia de Deus. Eu preguei numa Assembleia de Deus esse dia. Você tem que se sentir livre. Sabe qual é o problema também? As pessoas se sentem presas e acham que todo o sistema vai prendendo. As coisas mudaram também hoje em dia. Um dia você pode visitar outra igreja e ninguém precisa fazer nada. Alguém vai pôr uma arma na tua cabeça? Vai tirar sua liberdade? Nem pode. Isso aí até comete até um assédio, uma perseguição aí. Não pode, não é assim não. Isso é umas bobeiras que falam. Lógico, tem muito lugar retrógrado em regiões lá da Bahia, outras regiões aí meio que as pessoas são mais. Tem algumas regiões que um amigo meu falou que ainda tem aquela mania de mandar os outros calar a boca no culto. Irmão, cala a boca que você tá me interrompendo. Tem uma coisa que se você faz isso hoje em dia é um crime. A pessoa pode ir na delegacia abrir um boletim de ocorrência. Mandar os outros calar a boca no culto público é crime. É exposição ao público. Não pode. Você expõe a pessoa ao ridículo. Então não pode. Mas tem região em outras regiões doidas por aí que tem. Gente ainda que acha que pode mandar os outros calar a boca em cima do púlpito. Né? Eu mesmo, se manda alguém, manda eu calar a boca em cima do eu calo, vou na delegacia, abro boletim de ocorrência e entro com ação por dano moral, porque a pessoa me expôs publicamente dentro da igreja. Eu faço isso. Se a pessoa mandar eu calar a boca, a primeira coisa que eu faço é isso. Aí eu faço isso. Pego 2, 3 testemunhas, se as testemunhas testificar o que eu tô falando, ganhei a causa. Sabe? Então, tem umas coisas que não pode fazer, gente, hoje em dia. Tem coisas no culto que não se pode fazer, tá? Então, a pessoa foi para outra visitar outra denominação. Ela foi visitar, entendeu? Ela não tem que dar satisfação para ninguém. Porque, teoricamente, você não é membro da igreja, porque não tem uma membresia dentro da congregação. Você não tem uma membresia, você batiza lá e frequenta, você é um frequentador. Membresia você não é um membro, você não tem uma carteirinha de fiel que tá lá na igreja. Você não tem, entendeu? Você não tem. Então não tem um documento que te prove.
Você só tá na condenação, quem pode provar é o outro. É as pessoas que vão dizer que você frequenta. Ó, ele frequenta, eu vejo ele lá na igreja. Entendeu? Entendeu? Então é isso. Não é tão simples. Porque se as pessoas souberem que você visitou outra igreja, o caldo vai se tornando, vai. Vocês estão pensando muito antigo, gente. Muito antigo. Isso é um pensamento também antiquado e retrógrado. Ó, a pessoa escreveu errado, mas eu vou entender o que ela escreveu. Ela falou assim: qual é o local das escrituras que diz que reumatismo é pecado? Então, reumatismo é uma doença, não é pecado, gente. Mas eu acho que é rebatismo é pecado. Quando a Bíblia fala um só batismo, e aí nós entendemos que tem uma forma trinitária, porque a igreja primitiva tinha forma trinitária obedecendo Mateus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você diz que se batizou diante da grande comunidade, você confessou que você se arrependeu dos seus pecados, e aí você faz o rito batismal. Então é um só batismo. Se você batiza a segunda vez, você está dizendo que aquele batismo não valeu, então você estava mentindo. E nesse sentido, você cometeu um pecado, o pecado da mentira. Onde está escrito que a mentira? Não mintais ao Espírito Santo. É pecado. Mentir é pecado. Mentira é do diabo. Ele é o pai da mentira. Então, quando você diz na comunidade, foi no batismo, e lá diante da grande comunidade, né? Diante da grande comunidade, você falou que você se arrependeu dos pecados, você não pode voltar atrás. Então você não pode batizar de novo. Você já batizou a primeira vez? Igual o meu batismo é um só. Eu não batizo em outra igreja nenhuma, porque eu tenho certeza do meu batismo. Eu tenho certeza que diante da comunidade eu falei, ó, me arrependo dos meus pecados e eu quero me batizar. E aí eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então meu batismo foi trinitário. Então o batismo foi cristão. Eu não me batizaria de novo em outra denominação, não. Você tem preconceito contra... Não. Porque não é. O batismo é um só. Entendeu? Não pode. Rebatismo para mim é pecado. É o que tá na Bíblia. Né? Mentir. Você mentiu então para a igreja. Tá bom? Então, tomamos cuidado. E agora, reumatismo é uma doença. A dica que eu dou, quando vai escrever no comentário no YouTube, vê o que você escreveu. Porque você passa vergonha. Se de uma pessoa escreveu tudo errado lá e a pessoa embaixo do comentário escreveu, e estudar a língua portuguesa também é bom, né? Por que a pessoa zombou da outra? Porque ela abriu porta, escreveu tudo errado lá. Preste atenção no que escreve na hora de comentar as coisas. Coloca uma vírgula, um ponto e vírgula, dois pontos, sabe? Bom, o básico do português para não passar vergonha. Eu já escrevi errado, tá, gente? Um dia eu fui comentar escrevi errado. Quando eu percebi, já tinha escrito errado. Aí o camarada não perdoou também, não. Me arrebentou na internet. Falou, você não sabe escrever, não? Então, errar, todo mundo pode estar suscetível a errar. Até eu já errei, tá bom? É... Aqui. Isso. Você. Deixa eu ver aqui. É, você foi expulso da Assembleia de Deus ou você quis sair? Então, quando eu tive. Isso é uma boa pergunta, que esse dia tem um comentário que me viram o comentário e mandaram para mim. Que a pessoa falou assim: ele foi expulso da Assembleia de Deus. Isso é um comentário tão tosco que ele não sabe o que aconteceu. Primeiro, na Assembleia de Deus você não é expulso, tá? Igual presbiteriano, você pode, pelo Supremo Conselho, expulsar da igreja, porque você cometeu algumas coisas lá, não se arrependeu, eles excluem do rol de membros. Na Assembleia de Deus você não é expulso, não foi expulso do ministério, tá? Lá eles dão segunda e terceira chance pro ministério. Mesmo se você faz coisas graves, eles, dependendo da situação, eles te dão chances para você se restaurar, né? Você é sentado lá no banco, mas você não perde o ministério. Se uma vez ordenado para pastor, sempre pastor. Ordenado para presbítero, sempre presbítero. O que acontece? Eu não fui expulso. Eu fui perseguido porque eu era teólogo e lá também tem a perseguição contra o teólogo. E falava assim: você é muito bíblico. Essa acusação que foi dada para mim: vou tirar a igreja de você, você vai voltar para a sede. Eu falei: mas por que você vai tirar a igreja de mim, de pastorear? Falei: porque estão acusando você que você é muito bíblico, você cita muito a Bíblia. Eu falei: mas esse não é a ideia não é essa? E a pessoa até é advogada. Ela falou assim: não, mas é assim mesmo, aqui quem manda sou eu. Eu falei: então tá bom. Então faz o seguinte: quem manda é você? Então pode ficar com o ministério, eu tô vazando. Eu quis sair. Só que você não perde o ministério. Fica lá no sistema do CGADB, ela é presbítero sem congregação. Hoje, se eu quiser ir em alguma Assembleia de Deus e eles me aceitar por aclamação ali, eles me aceitam como presbítero. Eu já sento lá no púlpito. Eu só aceito como presbítero. Eu tenho cargo de presbítero.
Então, essa é a questão. Mas eu não gostei do estilo que é feito lá na Assembleia. Eu amo os belemitas, os assembleanos do Belém, mas eu não gostei do jeito que eles tratam o líder religioso ali na época. Sabe, a pessoa tirar a igreja de você porque você fez alguma coisa de errado, eu até entendo. Agora, tirar a igreja de você porque você foi bíblico, aí mexe com a minha dignidade. Fala, não, então entre a Bíblia e o ministério eu fico com a Bíblia. Aí eu falo, pode ficar, tchau. Foi isso que aconteceu. Eu não fui expulso de lugar nenhum, ninguém me expulsou. Então as pessoas falam muita bobeira na internet, falam muita besteira, não sabem nem o que tá falando. É groselha da internet. Então eu acho que isso já foi respondido. Vamos ver aqui. Mais uma pergunta. Para a pergunta, o teólogo. O espiritismo kardecista ou a Umbanda pode ser considerada religiões sincréticas? E por que não são consideradas ramificações do cristianismo se eles colocam Jesus como tema central deles? Então, é muito complicado, porque são vertentes. O kardecismo ele já vem muito modificado lá da França para cá, né? Então, quando chega aqui, há um certo sincretismo, sim. Mas a Umbanda, o Candomblé e a Quimbanda, não. Eles. Da África é uma coisa, quando chega aqui, há um certo sincretismo. Sim, no sentido que eles faz um sincretismo com o catolicismo. Então, os santos que eram católicos, eles dão os nomes dos orixás deles e vão falar os nomes lá de cada entidade, dá o nome. Ah, São Francisco é essa entidade. Ah, fulano é essa entidade, vai dar os nomes. Eles fazem uma mudança, eles renomeia, né, para se escolher. Era um período de perseguição e eu, nesse caso até entenderia, mas há um sincretismo religioso sim, tá? Há igrejas ainda em alguns estados que o padre celebra a missa e depois, quando acabou a missa, tem gente lá distribuindo pipoca na frente dos outros, que é um rito próprio de religiões de matriz africana. Dito isso, eu respeito todas elas, e eu falo aqui com todo respeito, estou falando como cientista da religião, mas a religião é assim mesmo. Em certo sentido, são sincretistas. O kardecismo também se misturou com alguns aspectos das religiões de matriz africana, mas ele é de origem europeia, o kardecismo, tá? Então são assim, ó, são sincréticas. Nesse sentido, são sincréticas, tá? São sincréticas. Porque quando chega aqui no Brasil, há uma mudança também. Se você for hoje em alguns lugares da África que ainda tem essa religião animista, né? Que nós chamamos tecnicamente religião animista, você vai perceber que é muito diferente do que ela está aqui. Quando você também vai no Haiti, ou quando você vai em Nova Orleans, nos Estados Unidos, é muito diferente. Ou a religião de matriz africana da Costa Rica é muito diferente. Então, você pega vai, o voodoo, é muito diferente, né? Do que se pratica aqui. Então, há algumas coisas iguais, outras diferentes, porque cada região se misturou com um modo de pensar e assim por diante. Então, nesse sentido, é sincrética, tá? Nesse sentido. Aí, por que não são consideradas ramificações do cristianismo? Não, para ser ramificação do cristianismo, você se deriva do cristianismo com crenças cristãs. Que Deus é uma trindade, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, que Jesus é Deus. São características do cristianismo. Elas não são consideradas, a pergunta sua, se elas são ramificações do cristianismo, não, elas não são. Ah, mas elas colocam Jesus como um tema central deles. Sim, eles até lá no culto deles falam de Jesus. Eles falam de Jesus, falam do Deus cristão. Mas isso é um meio sincrético também. É uma característica de sincretismo religioso. Porque o cristianismo em si não compactua com algumas coisas que eles fazem lá. E eles também não compactuam com muita coisa que o cristianismo faz. Mas eles pegam coisas positivas do cristianismo e inserem na liturgia deles, no rito deles. Entendeu? O rito deles. Porque você vai ver pessoas de matriz africana que falam: Deus te abençoe, vai com Deus, Jesus te abençoe. Porque eles pegam. Isso acontece também no nosso Brasil. Tem igrejas neopentecostais que você vai ver lá, ó, tem um tambor. A pessoa tá fica girando. Já viram os vídeos na internet? Pessoas girando, girando, girando. E pulando, girando, girando. Então, aquela maneira de girar e tudo mais, aquilo é bem característica de religiões de matriz africana. O que a pessoa fez? A pessoa veio dessa religião e impôs naquela igreja neopentecostal dele características dela. E misturou ali. E aquilo não é pentecostalismo.
Você não vai entrar numa Assembleia de Deus, vai ver um monte de gente girando, com um tambor tocando e êxtase. Você não vai ver, entendeu? É outra coisa. As pessoas confundem muito o que acontece em igrejas neopentecostais com o que acontece no culto pentecostal. É muito distinto, tá? Tá? São manifestações diante do sagrado, mas a compreensão do sagrado do assembleano, ele entende que é Deus que está se autocomunicando, se revelando através do Espírito Santo, através dos dons e da profecia vinda de Deus. O, as pessoas dos neopentecostais dá a entender isso, mas você percebe que a ideia não é falar que é o Deus cristão. No fundo, lá no inconsciente dele, tem um quê das matrizes africanas. E as pessoas de matriz africana, é, de religiões de matriz africana, eles vão fazer a mesma coisa, mas a mentalidade deles é que as manifestações ali que estão diante deles são os orixás, as entidades que eles lá adoram e veneram. Tá bom? Essa é a diferença, essa distinção dessas duas coisas, tá? Tem que tomar cuidado. O sincretismo ele é muito perigoso. Hoje em dia, no mundo neopentecostal, também tem um sincretismo do cristianismo com o judaísmo e com o judaísmo messiânico. Então tem muita gente de barba. Você vai na igreja, a pessoa tá barbada, a pessoa tá com um talit, tá? A pessoa tá com um chapéuzinho judeu e tudo mais. E o camarada, né? Ele chama Jesus de Yeshua. É sincretismo. Ele não é judeu. Por que ele tá falando daquele jeito? Ele fala o português. Entendeu? Então, assim, tem esse sincretismo, acontece também no mundo evangélico. Tá bom? Acho que eu respondi, né? Outra pergunta. Paz de Deus, a paz de Deus. Amado, antes do verbo encarnado, ele era filho ou verbo? Então, essa é a confusão. Ó, antes do verbo encarnar, ele era filho ou verbo? Não, ele era filho. O filho que se encarnou. Mas também ele é o verbo. É a mesma coisa. Filho e o verbo é a mesma coisa. Ele é filho na relação paternal. O pai é o pai e ele é o filho. Então na eternidade tinha um pai e o filho e o Espírito Santo, que é o vínculo do amor dos dois. Ah, só que ele também na relação de silêncio, o pai é o silêncio, princípio sem princípio, o filho é a palavra que sai do silêncio. Ele é a palavra. Então ele sempre é o discurso, ele é o discurso de Deus, ele é a mente de Deus, é a palavra de Deus. Então quem se encarna é o Filho de Deus. Quem se encarna é o Verbo, porque o Verbo se fez carne. E na eternidade, era o quê? Filho. E na eternidade, ele era o Verbo. Não muda em nada, gente, não tem mudança. Essas dicotomia, quando se encarnam ou antes da encarnação, não pode fazer. Então ele era o filho e o Verbo. Aí a pessoa escreveu, pois eu entendo Deus, o Verbo e o Espírito Santo. Não, ó. Você tem que entender que Pai é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não Deus e o Verbo, tá? Porque dá a entender que o Verbo não é Deus, o Verbo é Deus. No princípio ele estava com Deus. Todas as coisas foram feitas com eles e nada do que foi feito sem ele se fez. No princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então não é que eu entendo Deus e o Verbo, não. Você entende Deus, um único Deus. Só que na vida desse único Deus tem o Pai, tem o Filho, que é o Verbo, e tem o Espírito Santo. Ponto. Não muda em nada, gente. Não muda em nada. São só termos distintos, mas não muda a pessoa. A pessoa continua a mesma. Tem a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Tá? O Pai é o silêncio eterno, o Filho é a palavra eterna e o Espírito Santo é o vínculo entre o silêncio e a palavra. Depois o verbo ser encarnado para fazer a obra de salvação, como está escrito em Gênesis 3. Não é desse jeito, tá? Então você confundiu. É desse jeito que eu acabei de explicar. Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. O Pai é o eterno silêncio, é o princípio sem princípio. E o Filho é o verbo que sai do silêncio. Tá? E a Bruno Ford vai falar saída sem retorno. E o Espírito Santo é o encontro do silêncio e da palavra. Tá bom? Nessa dialética, nesse encontro, nessa ida e vinda de silêncio e palavra, palavra e silêncio. Tá bom? Então é nesse sentido. Acredito que eu respondi. Vamos lá. Aqui foi um dos vídeos que eu fiz da Javé e Asherá, uma análise crítica da teoria do politeísmo israelita. Tem uma teoria e a pessoa entrou no meu vídeo para
afirmar a teoria achando que estava certo. Ele é um teólogo liberal e a pessoa escreveu como teólogo liberal achando que estava abafando. Mas vamos lá. Israel e Judá eram povos diferentes. Então, isso aqui é uma teoria de teologia liberal. Que Israel e Judá são povos diferentes. Não, é o mesmo povo, só que com tribos diferentes. Aí fala assim, ó, o Israel de hoje deveria se chamar Judá, que é uma teoria. O Israel de hoje deveria se chamar Judá porque eles falam que no fundo só existia o judaísmo. Deveria ser chamado Judá. Aí fala, pois o antigo Israel foi destruído séculos antes de Cristo. Não, o, o que ele tá o que ele tem que entender é o seguinte: houve várias invasões, né? Houve várias invasões. Primeiro se invade Samaria e leva bastante gente. Depois se invade Judá e leva bastante gente. Quem volta desse exílio, aí eu acho que eu entendo o que ele está querendo dizer. Academicamente, quem volta um sincretismo de povos. Não volta puramente o povo de Israel de forma pura. Mas isso não quer dizer que não é Israel, tá? Aí fala, e eram todos. Ó, e aí fala, Israel foi destruído século antes de Cristo. É bobeira dele. Aí fala, e eram todos politeístas. É, não, eles não eram politeístas, tá? Israel era enoteísta, que cria um único Deus, um Deus supremo, e os outros deuses existiam, mas eles eram deuses locais, tá? Então Israel, vamos supor, na época patriarcal, eles eram enoteístas. Deus vai se revelando progressivamente, aí eles se tornam monoteístas, acreditando num único Deus. Mas essa revelação monoteísta se dá progressivamente em Israel. Mas aí tem a idolatria. A idolatria, ela é sempre politeísta, que você vai acreditar em vários deuses. Então, por isso que veio, por causa do sincretismo com os outros povos, você vai ter adoração a Baal, a Ecrom, tá? A outros deuses que você vai adorar. Então, esses deuses, os deuses do Egito, então aí sim você fala que é politeísmo, mas é por causa do pecado da idolatria. E não porque Israel era politeísta oficialmente. É uma teoria que diz que ele era oficialmente politeísta, mas é uma teoria muito rasa, eu acho. Aí ele diz: e eram todos politeístas. O monoteísmo foi uma construção dos sacerdotes do Templo de Jerusalém. Isso aqui é uma teoria, chamada teoria das fontes. Ele está alegando que isso aí foi um construto que eles, dos sacerdotes do templo para justificar o monoteísmo. Isso é mentira. Não tem base bíblica para isso. Foi uma construção dos sacerdotes do Templo de Jerusalém. Aí fala, ó, leiam a Bíblia desenterrada do arqueólogo Israel Frankenstein, onde ele explica isso. Sabe quem ele está citando? É um arqueólogo Frankenstein, um grande arqueólogo, grande, erudito top, monstro. Só que ele é um arqueólogo liberal. Entendeu? Ele é um arqueólogo liberal. Então ele tem uma teoria, outros arqueólogos com ele também, o Smith, o arqueólogo Smith também tem essa mesma teoria. Então tem vários livros. E no podcast eu mostro pelo menos 2 livros. Né? Eu tenho o Thomas Romer, que é um outro erudito que acredita nessa teoria deles. Então são algum grupo que tem essa teoria. Mas eles não são uma hegemonia que aceita. Nós, da teologia conservadora, rejeitamos essa teoria. Porque ela manipula muito a história para dizer que, no fundo, não houve revelação de Deus, não se comunicou ao seu povo, tudo é um construto social, tudo é construto dos sacerdotes para mentir, sabe? Toda a ideia de que Israel saiu do Egito, foi tudo uma farsa, era uma mentira. Israel nunca teve em Canaã, os caras falam. Israel nunca teve em Canaã. Israel nunca teve no Egito, falam. Olha que loucura. Nunca teve do Egito. É, Davi nunca existiu, Abraão. São teorias para afirmar essas ideias liberais, de teologia liberal. E aí tem gente que vai falar assim, Kleber, mas a teologia liberal hoje em dia não existe. Tem muita gente bobona na internet falando isso. Teologia de liberal não existe. Lógico, não existe nos moldes do século XVIII e um pouco do século XIX. Mas ele foi se modificando, se adaptando, mas a mentalidade liberal de passar tudo pelo crivo da razão e principalmente a Bíblia, para negar as verdades que está na Bíblia, até o dia de hoje, em muitos locais do mundo acadêmico, existe sim, tá? Existe sim. É só para dizer que a Bíblia é apenas mais um livro e ela não é um livro de Deus. Deus não está lá.
e é apenas um mito entre outros mitos, sabe? É sempre tirando o poder de Deus da sua existência, da sua glória, da sua graça e tudo mais. Mas tem outros teólogos que vão discordar disso, né? Então é isso, tá? Então a pessoa escreveu no meu comentário, ele está citando um teólogo, um arqueólogo liberal, que é o Israel Frankenstein, tá bom? Ele explica isso, explica de forma liberal, baseado nessa teoria que o deus Javé e, e a deusa Asherá eram consortes, ou seja, eram esposo e esposa. E aí Israel adorava os dois, por isso que tinha um politeísmo em Israel. O politeísmo não é fruto de idolatria, é um fruto de cultura israelita. Israel era politeísta, ou seja, sempre foi politeísta. Nunca acreditou num único Deus. Mas aí quando você detona que Israel nunca acreditou num único Deus, você está detonando quem? O monoteísmo. Quando você detona o monoteísmo, qual é a mentalidade que você tem? É que no fundo, no fundo, os deuses são construídos por mente humana. Até Javé. Até o Deus de Jesus é uma construção humana. Então Jesus seria um esquizofrênico. Ele fala toda hora com um pai. A teoria liberal é sempre para tirar o poder salvífico de Deus das Sagradas Escrituras. Eles, por isso que eles sempre falam que eles não fazem teologia, eles estão fazendo arqueologia ou história. Sempre esses caras vêm com esse papo. Mas quando eles dão um parecer sobre a existência de Deus, eles já estão fazendo teologia. Sem querer, mas estão fazendo. Teologia de péssima qualidade, mas estão fazendo. Tá bom? Então, respondido? Vou responder mais uma. Já é uma hora de vídeo, né? A pessoa escreveu assim, Doutor Kleber. Não, eu não sou doutor, gente. Eu sou mestre em ciência e religião. Eu estou fazendo o segundo mestrado em teologia na PUC de São Paulo. Mas eu não sou doutor. Para ser chamado de doutor, você tem que ter doutorado, tá? Então, eu não sou doutor. Fica aqui o meu convite para congregar aqui em Curitiba, na igreja do Hebron, Tatuquara, Paraná. Olha, meu irmão, você me convidou com tanto amor que eu sou louco para conhecer Curitiba. Eu sou louco para conhecer aquele parque lá, é, um parque lá, ele, como é que eu posso dizer, um ponto turístico lá de Curitiba. Eu acho que é Curitiba. Que, nossa, dá pra tirar umas fotos bonitas, tem uns lugar verde assim, gigante. Nossa, é uma coisa bonita. Eu quero ir em Curitiba. Já fui em 2 vezes em Curitiba quando solteiro. Quero ir com Curitiba agora, com a minha família. Quero. E vai ser um prazer congregar na tua comum. Igreja do Hebron, Tatuquara, Paraná. Pode ter certeza que Deus vai criar um caminho aí. Nós vamos lá. Vou falar mais uma. Aí a pessoa escreveu assim, ó. O que esperar de uma denominação que afirma a Bíblia contém a palavra de Deus? Então, realmente, é uma afirmação equivocada, teologicamente totalmente errada, não pode. A Bíblia é a palavra de Deus. O que esperar? Esperamos uma correção. Esperamos que alguém tenha uma boa consciência lá na liderança e corrija. Se vai acontecer, eu não sei. Ah, Kleber, por que você não faz alguma coisa? Gente, você acha que eu, um Zé Mané, um pé rapado, como dizia meu pai, você acha que eu, quem é o Kleber na fila do pão pra mudar alguma coisa? Eu tenho aqui meu canalzinho aqui. É um meu canalzinho pequeno, entendeu? Não tenho muito poder pra fazer. Eu só dou aqui meu parecer técnico ali e tal, mas não tenho poder nenhum. Se fosse, tivesse o meu poder, uma das primeiras coisas que eu mudava, se alguém me desse, ortogasse pra mim o poder, falar, o que você faria pra mudar? Mudasse essa questão do inário aí, da questão do contém. Tira esse negócio do contém e coloca a Bíblia é a palavra de Deus, e ponto. Só pra começar a brincadeira. E aí começar a escrever uma boa confissão de fé, entendeu? Um ensino bíblico, primeiramente para os líderes. Eu acho que ainda não tinha que se estender para a igreja. Mas, primeiramente, teologia para os líderes, os pregadores, entendeu? Formular uma entrevista para os novos obreiros. O obreiro ele tem que crer que Jesus é Deus. Ele tem que crer que Deus é uma trindade. O cara vai para o ministério, ele é unicista, ele vai para o ministério e é ateu. O cara tem, se bobear, o cara nem em Deus acredita e tá lá no púlpito. Vocês estão colocando um bando de gente doida no púlpito? Não pode. Pessoa que 3 meses de ministério, eu quero largar, tô indo embora, tchau, não quero nada disso aí não. Eu quero entregar, vou embora. Então entrega o ministério para alguém que quer trabalhar. Mas infelizmente, infelizmente não é isso. Eu quero, não sei quanto tempo de vida Deus vai me dar. Eu tô até planejando me mudar dessa casa.
porque o aluguel ficou muito pesado e o dinheiro diminuiu aqui em casa por causa desse governo aí. Depois um dia até conto aqui pra vocês. Deixa Deus colocar as coisas no lugar e eu conto pra vocês. Mas o governo atual me arrebentou. Essa que é a verdade. E, e aí a renda nossa baixou bastante. Eu tenho que me mudar dessa casa, o aluguel ficou muito pesado, não dá pra pagar esse aluguel aqui, tá? E eu tô pensando seriamente em me mudar pra bem longe e tentar o resto de vida com dignidade. Hoje mesmo eu me candidatei, eu vi uma propaganda de um emprego, de cuidar de galinha, e tudo mais, lá numa fazenda, lá no Rio Grande do Sul. E eu falei pra pessoa no direct do TikTok, eu topo, pode me levar lá que eu vou. Paga um salário pra minha esposa, um salário pra mim, bora lá trabalhar na fazenda. É isso, gente. Bora terminar com a vida com dignidade no meio dos animais. Eu acho que os animais, eles são mais carinhosos com a gente que o próprio ser humano. O ser humano você tenta ajudar, a pessoa te odeia. Você tenta. Porque eu vou dar um exemplo. Esse dia, nessa reunião que teve aí, uma das, uma das coisas que foram faladas, e eu acho isso muito complicado. Gente, mais uma reunião falando, toma cuidado com teólogos que vocês seguem. Toma cuidado com os teólogos com quem você fala. Gente, teólogo não é um bandido. Teólogo não é um ladrão. Não é um estelionatário, não é um pilantra. O teólogo é um cristão, alguém que é convertido, tem família. Né? Cuidado com os teólogos que vocês seguem. Ô, meu, que negócio que é esse? Sabe, umas coisas que falam nas reuniões aí que eu não sei de onde as pessoas tiram isso. Essa frase é dos quintos dos infernos, não pode ter saído do coração crente. Toma cuidado com os teólogos. Uma coisa que a gente é bandido, assaltante, ladrão. Então, as coisas que eu não admito. Tem as coisas assim, gente, sinto muito. Eu tento ajudar, mas parece que o povo é retrógrado, volta toda hora, dá um passo pra frente, 10 pra trás, um passo pra frente, 10 pra trás. Infelizmente é isso. E o meu canalzinho aqui é pequenininho, gente, não faz muita, não vai surtir efeito. Antigamente eu tava pensando que surtia, não surte nada, ninguém tá ligando pra mais nada. O povo gosta de confusão, de briga, de contenda, de treta na internet. O povo gosta disso, o povo ama isso. E eu não tô nessa vibe, nem saúde eu tenho mais pra isso. Tá bom? Aliás, preciso cuidar, como eu falei no começo do vídeo, preciso cuidar da minha saúde. Eu vou responder mais um, vai. O que fazer em um culto onde o pregador está claramente pregando somente heresia? Boa pergunta, para finalizar hoje. O que fazer em um culto onde o pregador só está pregando heresia? Pois bem, nunca atrapalhe um culto público. É crime. É crime. Você interromper um culto público e falar, eu não concordo com você. Para. Igual teve um bate-boca com um pastor lá da Paraíba, da Assembleia de Deus, e um cara lá brigando com ele. Teve gente que tomou partido do pastor falando que o cara era endemoniado. Não, o cara só tava no direito dele de responder. Ele se sentiu atingido pelo pastor e tava respondendo. Ele fez certo? Não. Ele cometeu um crime. Ele interrompeu um culto público. Se eu tô atendendo um culto público, a pessoa começa a me interromper e fala, irmão, porteiro, alguém leva ele lá pra fora e já chama a polícia pra ele. Pode chamar alguém aí, liga aí. Liga pra polícia, chama e leva. É crime interromper culto público. Não se deve interromper um culto público, tá bom? Quando eu tava na Assembleia de Deus, eu tava lá pregando, entrou um camarada lá dando opinião, um vizinho reclamando do barulho do culto. Ele interrompeu meu culto, começou a falar, falou assim: alguém já põe lá no fundo e chama a polícia. Pode chamar a polícia. Aí ele ficou com medo, correu, entrou lá dentro da cadeia. Mas a polícia veio. Foi lá falar com ele lá. Mas chama a polícia. É crime interromper um culto público. Se as pessoas não sabem de lei, eu sei da lei e sei dos meus direitos. Então o culto, gente, não se interrompe. Tá? Se pudesse interromper, no dia que o irmão chamou eu de lixo, eu teria levantado e xingado ele. Entendeu? Eu falei, irmão, você tá falando isso comigo? Eu poderia ter feito isso, mas eu sei que é crime. Acabou o culto, é um direito seu você ir lá e falar, irmão, sabe isso que você pregou? Não tá na Bíblia. Isso que você acabou de expor não está na Bíblia. Você pregou errado, você interpretou mal o texto, você não leu o texto direito e você ensinou a igreja de forma equivocada e errada. E você cometeu até algumas coisas aí de heresia. Então, menos. Só que heresia, gente, não é quando a pessoa não sabe falar sobre a ideia de graça e de boas obras. As pessoas colocam. Agora, quando o camarada em cima do púlpito fala que Jesus não é Deus, em cima do púlpito ninguém fala nada. Depois do culto, você tem que falar, irmão, Jesus não é Deus, você tá viajando.
Sabe? É essas coisas que a gente tem que começar. Agora, repreender depois no final do culto, eu não vejo problema, é um direito que você tem, tá? Repreender. Repreender com amor. Sem briga, sem contenda, sem bate-boca. Aí, se a pessoa surtar, o ministério surtar, aí você não pode fazer nada, né? Mas você tem que manter a paz, tá? Mas o direito de você falar depois do culto é tranquilo. O culto acabou, tudo acabou. Mas enquanto o culto público tá rolando, pelo amor de Deus, não vai interromper. Você tá cometendo um crime. As pessoas preferem, igual eu vejo até irmãos de ministério, tem vídeos na internet, né? A igreja começa a brigar com ele, bater boca com ele, né? Bater boca com ele. Querer agredir ele e tal. E ele fica quieto, ele fica calado. Ou ele começa, ó, irmãos, toca mais um hino aí. Vamos tocar um hino. Totalmente errado ele tá fazendo. Ele tem que olhar pra igreja e falar, irmãos, o culto é público. Vocês estão interrompendo o culto público? É na hora, fala pro porteiro. Pode ligar pra polícia. Chama a polícia. Chamou a polícia, meu irmão, já era. Vai todo mundo pra delegacia. Vai pra delegacia. Não pode interromper o culto público, gente. Não sei de onde que as pessoas tiraram a ideia que pode. É crime, você entendeu? Quando a Constituição. Ai, ai, mas é isso, tá? Tá pregando heresia no culto? Deixa o culto acabar e vai lá falar com ele. É um direito que você tem. Mas depois do culto, não no decorrer dele, tá bom? Resposta dada. Deus abençoe você que me acompanha até agora. Curte, compartilha. Segue a gente no canal, deixe seu like, seu joinha, coloca o sininho como notificação e ajude esse canal a crescer divulgando boa teologia, teologia saudável. Deus abençoe a vida de vocês, vos guarde, vos proteja e que orem por mim para que Jesus tenha misericórdia de mim e me cure. Tá bom? Mas bora lá, vamos enfrentar mais uma luta aí, enfrentar mais um. Essa semana na minha vida apareceu pelo menos os 4 gigantes. Dos 4 tem 3 envolvidos com enfermidade. Então, eu ainda tô rindo aqui porque eu tô meio bobo. Eu tô abobado de tanto BO no meu corpo que apareceu. E só Deus na minha vida. Eu fiquei bastante desanimado essa semana, bem triste. Mas eu respirei fundo e vamos enfrentar. Vamos enfrentar. Já enfrentei um câncer, vamos enfrentar. Vamos enfrentar em nome de Jesus as coisas. Mas ora por nós, tá bom? Deus abençoe vocês, vos guarde, vos proteja. E hashtag rumo a 50 mil manos, querendo Deus. Amém.